Vamos lá, gente. Continuando a nossa aula de Jonas, misericórdia e compaixão, né? Os propósitos de Deus apesar do homem. Hoje a gente vai olhar aí do versículo 17 do capítulo 1 e depois todo o capítulo 2, do versículo 1 ao 10, né? E note que eu fiz essa divisão de uma maneira proposital, porque na minha leitura, né, a divisão do capítulo ficaria melhor se o versículo 17 do capítulo 1 fosse o versículo 1 do capítulo 2. Mas isso é só uma questão minha de leitura e você pode ter opinião diferente, isso não vai mudar nada no texto, tá? E não estou questionando quem fez a divisão, simplesmente uma preferência. Então, vamos ler versículo 17 de Jonas 1 e depois o capítulo 2, de 1 a 10. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas à terra. Então a gente tem aí um momento em que fica bem evidente para nós o arrependimento de Jonas por causa da desobediência dele. Essa oração que parece muito um salmo, né? É a oração de arrependimento de Jonas e também quando ele firma um compromisso com o Senhor, né? No final ele fala: o que votei, pagarei, né? Ou seja, aquilo que eu fui chamado para fazer e aquilo que eu me comprometi a fazer, eu vou fazer, porque eu entendi tudo que está acontecendo aqui na minha vida. Agora, perceba no versículo 17 uma coisa interessante. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Tá? Essa é a frase que é importante para nós aqui. E a ideia do deparar é selecionar, preparar com uma finalidade. Tá? Então, o Senhor preparou um peixe com uma finalidade. E qual era a finalidade? Ele tratou da vida de Jonas e Deus usou esse peixe, esse grande peixe, para cuidar da vida de Jonas. E é interessante porque não foi Satanás quem fez isso. Não foi o inimigo, foi Deus. E a Bíblia está contando isso. E por que eu estou mencionando essa situação? Porque muitas vezes nós atribuímos ao inimigo tragédias ou coisas ruins que acontecem na nossa vida, mas desconsideramos que algumas dessas coisas ruins que acontecem nas nossas vidas são nada mais, nada menos do que consequências das nossas más escolhas. Lá em casa a gente fala, más escolhas resultam em más consequências. E não necessariamente Satanás está agindo aqui, porque o texto está contando que quem preparou o peixe para tragar Jonas e tratar da vida dele, depois cuspir ele na praia para ele fazer o que ele tinha que fazer, foi Deus.
Foi o próprio Senhor quem fez isso. Então, nós precisamos nos atentar a essas questões, porque senão tudo que acontece de errado na nossa vida a gente vai atribuir ao inimigo. E nem sempre é assim. Porque Deus muitas vezes usa situações e seus instrumentos como Ele bem quer para tratar do nosso coração. E quando eu falo tratar, é para o nosso bem, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Outra situação que você conhece bem é Jó. Se você olhar Jó, capítulo 1, versículo 1, você vai entender todo o contexto da história. E a gente vai ler aqui, eu só quero falar sobre esse exemplo, tá? Jó, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia Deus e se desviava do mal. Ok? Então ele está falando de quem era Jó aqui. Aí, se você ver um pouco mais para frente, né, você tem toda a características de quem era Jó, né? E aí no versículo 6, você começa a ver toda a tragédia, tudo o que estava acontecendo aí num diálogo entre Deus e o próprio Satanás. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, versículo 6 do capítulo 1 de Jó. E Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E aí o Senhor disse então a Satanás: Observaste meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos, a ele, sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti, na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: Tudo o que ele tem está sob teu poder. Apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. O Senhor permitiu aqui. Você tem essa narrativa aí de Deus, o Senhor falando com Satanás. Satanás agiu, mas Deus permitiu aquilo. E ainda falou, ó, tudo que ele tem, só não mexe na vida dele. E você conhece a história de Jó. Então, muitas vezes aqui, esse caso de Jó, ele era um homem justo, um homem íntegro, um homem piedoso, temente a Deus. Ele não tinha feito nada. Mas por alguma razão, Deus permitiu tragédias bem trágicas, né, na vida de Jó. Perdeu tudo. Mas o que você vê quando você olha para a história final de Jó, no capítulo 42? Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Tudo aquilo que Jó passou, e tudo aquilo que Deus permitiu que Jó passasse, serviu do quê? De amadurecimento, de crescimento espiritual na vida de Jó. Então, até Satanás foi usado como instrumento nas mãos de Deus para trabalhar no caráter de Jó. Agora, em Jonas é diferente. Em Jonas é diferente porque você nem vê a ação de Satanás aqui. O texto nem menciona. Foi o Senhor que preparou um peixe. E isso é consequência do quê? Da desobediência de Jonas. As más escolhas de Jonas conduziram ele para esse caminho. Então, más escolhas resultam em más consequências. A gente não deve atribuir todo o nosso sofrimento, toda a nossa tragédia ao inimigo. Porque às vezes ele não está agindo. Às vezes é coisa que Deus prepara para que a gente aprenda e cresça. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja,
tudo que acontece na nossa vida tem o propósito de que sejamos parecidos com Cristo e Cristo seja visto em nós. Isso é Romanos 8, 28 e 29. Tudo. Então aqui não é diferente, mas é consequência da desobediência, das más escolhas de Jó. E você tem essa oração de Jó, quando ele fala, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e olha que beleza, ele me respondeu. Foi a primeira vez que Jonas fala com Deus aqui no livro de Jonas. E quando ele decide buscar o Senhor, o que o Senhor faz? Responde. Nós servimos a um Deus que está pronto a nos responder. Ele está sempre ouvindo as nossas orações e ele responde às nossas orações. Mas ele busca uma coisa: sinceridade de coração, arrependimento do pecado, para que então nós possamos orar e possamos perceber até a resposta de Deus. Né? Então, como você tem aqui na apostila, seguindo aqui a sequência da apostila, Jonas, ele foi desobediente e agora ele precisa passar por um sofrimento, por uma angústia, por causa da desobediência dele. É interessante que no versículo 7 você tem aí, eu me lembrei do Senhor. Né? Jonas falando na oração. Quando ele estava, quando a minha alma desfalecia, eu me lembrei do Senhor. Percebe como muitas vezes nós agimos assim? Vamos vivendo a nossa vida como se fôssemos dono dela, como se tudo, não tudo, mas às vezes a gente não coloca tudo dependesse de nós, mas determinadas coisas dependem exclusivamente da nossa força e não da capacitação do Espírito Santo, e aí a gente acaba se esquecendo, né? Seja no seu trabalho, na família, enfim, qualquer situação em que você se vê ou tem a sensação que está no controle da situação, e aí vem uma situação bem, bem triste. E aí o que você faz? Você se lembra do Senhor. Assim como Jonas. Eu vinha vivendo uma vida meio morninha lá, vamos dizer assim. Aí entrou um período de tragédia. O que eu faço? Eu me lembro do Senhor. Muitas vezes essas coisas acontecem na nossa vida justamente para nos trazer mais para perto dele. Não à toa que ele é um Deus zeloso, ele é um Deus que exige, reivindica para si toda a honra, toda a glória, porque ele sabe que se nós nos desviarmos disso, o caminho é perdido. Por isso que Deus, ele quer toda a honra e toda a glória para si, porque ele sabe que esse é o melhor para nós. Então, quando vem alguma coisa, eu me lembrei do Senhor. E aí eu retomo aos pouquinhos a minha vida de oração. Então, muitas vezes a gente tenta fugir do Senhor, né? Afirmando que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo é o clássico, né? Ou então eu não estou passando por um momento muito fácil. E realmente essas coisas acontecem. E são desafios para a nossa vida. Não estou dizendo que não seja. Escassez de tempo. Não passar por um período muito fácil por conta das atribulações, as tribulações da nossa vida. Confundindo as palavras aqui. Essas coisas acontecem, mas fazem parte da nossa vida. Não são, elas não justificam muitas vezes a minha negligência. Porque eu preciso ser constante nesse aspecto de uma vida onde eu atribuo tudo a Deus, meu relacionamento com Deus ele é constante e estável, né? No sentido de que eu busco a Ele, eu reconheço Ele em todo o tempo. Né? Isso é orar sem cessar. Você está andando na rua, se deslocando de casa para o trabalho, para a faculdade, enfim, e na sua mente você está lá, pensando nas coisas da vida, porque é isso que a gente faz, né? Mas sempre pedindo a Deus a direção, a orientação. Né? Não necessariamente você vai parar tudo que você está fazendo para
para ter esse tempo de oração. Porque você pode fazer isso ao longo do dia, várias vezes ao dia, né? Esse faz parte do orar sem cessar. Um espírito, né, dependente de Deus em todo o tempo, né? Tudo que eu vou fazer, eu sei e eu reconheço que eu preciso e dependo de Deus para ser bem-sucedido naquilo, né? Então, assim, a gente adquire esse espírito de oração e praticamos o orar sem cessar, né? E aqui a gente tem desculpas que a gente inventa, não inventa, vai, inventar é muito ruim, mas que a gente coloca como obstáculos, né? Para não orar, para não separar tempo devocional, para não participar da comunhão da igreja, enfim, a gente sempre vai encontrar justificativas e obstáculos para esse tipo de coisa. E vocês, cada um de vocês sabe, porque tem a sua dinâmica, você tem todos os seus argumentos e embasamentos para justificar qualquer situação dessa, né? E como nós falamos até na outra aula, né, muitas vezes a gente quer justificar o nosso pecado. Lembra Adão? Foi a mulher que o Senhor criou. Aí a Eva, não, foi a serpente. Ou seja, nunca sou eu, né? Sempre é o outro, sempre é o outro, sempre é o outro, né? Eu estou aqui de vítima, né? Eu não tenho responsabilidade por isso, né? E muitas vezes a gente age dessa forma e nós precisamos lutar contra isso. Assumir a responsabilidade. Não, realmente, eu deveria ter feito isso, mas eu não fiz. Ou eu fiz de outro jeito porque, enfim, né? Você sabe bem ah, o que faz, né, nessas situações. Muitas vezes a gente coloca até o ministério, né? O ministério tá sugando e eu não, tá me sugando e eu não consigo ter tempo de oração. Será? Será que é assim mesmo? Então a gente precisa tomar sempre cuidado, né? Para a gente prestar atenção naquilo que Deus diz e se submeter à palavra de Deus, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, tá bom? Então aqui nós temos a vida de Jonas, né? E aquilo que Jonas vinha falando no capítulo 1 a respeito dele. E agora, diante dessa situação em que ele é tragado por um peixe, a gente vê essa questão aqui, que uma teologia que é meramente declarada, ela nunca vai ser suficiente. Porque eu posso falar dos livros que eu leio, daquilo que eu sei a respeito da Bíblia, mas se a minha vida não for coerente com aquilo, se eu falo a respeito de paciência e vivo impaciente por aí, né, existe uma contradição, né? E era justamente isso que estava acontecendo na vida de Jonas, até ele ser tragado pelo peixe, e aí ele vai aprender a lição, pelo menos por um período. Porque depois a impressão que a gente tem é que a coisa volta ao estágio inicial. Porque a teologia de Jonas ela tem de se tornar tão ativa quanto a preocupação do Senhor. Aquilo que é de interesse de Deus é do seu interesse? Quando você. Quando foi a última vez que você ficou indignado, por exemplo, por algo que ofende a Deus? A Deus. Você sabe quando foi isso. E a outra pergunta é: quando você ficou indignado, quando você foi ofendido? Qual foi a última vez? Hoje de manhã? Ontem à tarde? Percebe que nem sempre aquilo que é a preocupação do Senhor é a nossa preocupação? Quando um grupo decide usar o arco-íris para demonstrar, sei lá o que, um orgulho de algo que desagrada a Deus, isso deveria causar indignação em mim e em você. Porque Deus deixou o arco-íris para outra coisa. Mas normalmente a gente não reage. Mas se alguém pisa no meu pé, se alguém fala que eu estou comendo demais, percebe?
aquilo que é interessante para Deus tem que ser interessante para mim, dos interesses, eu estou dizendo. Aquilo que envolve o propósito de Deus, para a glória dele, deve ser o meu propósito de vida. Mas normalmente o que nos deixa indignados é quando nós somos ofendidos. E quando a pessoa de Deus é ofendida, o que a gente fala? Esse é o mundo que nós vivemos. Percebe? Conformismo total. Conformismo, essa é a palavra. Então, nós conhecemos, nós nos empenhamos em praticar, mas nem sempre é o suficiente. Né? E essa é a dinâmica da nossa vida. Até por isso, o tema aqui é misericórdia e compaixão. Né? Os propósitos de Deus, apesar de mim e de você, apesar de Jonas, como foi aqui. Graça sobre mim e sobre você diariamente. Misericórdia e compaixão, diariamente. Porque muitas vezes a gente tem um conhecimento muito elevado e uma prática meio defasada. Você concorda com isso, Juju? Não, você poderia não concordar. Tá certo, João. Não, só para... Vocês podem falar um pouco. Vocês estão muito sérios, assim. A gente fica pensando. Olha só o que Jonas falou no versículo 1 e 2 do capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei e tu ouviste a minha voz. Muitas vezes, a gente tem esses períodos aí, né, em que nós estamos muito focados nas coisas de Deus e, de repente, alguma coisa desestabiliza, desestrutura a nossa rotina, a nossa vida e a gente declina numa velocidade incrível, né? E aí a gente se torna aí cristãos bipolares, né? Uma hora tá tudo bem, outra hora tá meio embaixo, enfim, e a gente vai oscilando. E aqui Jonas está tendo um insight aqui de ânimo, de dependência, de devoção a Deus. E essas palavrinhas que ele usa aí, eu clamei e eu gritei, elas indicam desespero. E se eu tivesse no ventre de um peixe, eu também ficaria desesperado. Porque deve ser sufocante, literalmente. E a aflição, toda essa adversidade que ele vivia, colocou ele em desespero. Então, por isso, ele grita, né? Ele apela, ele pede por socorro. Por quê? Porque ele percebeu a besteira que ele fez. Deus disse para ir para um lado, ele foi para outro, e simplesmente ignorou aquilo que Deus tinha feito. Aí ele percebe. No meio da angústia, no meio da aflição, ele percebe qual era o erro dele e o que ele precisava fazer. Ainda bem, né, que ele percebeu isso, porque ele só ora no capítulo 2. Passaram-se 17 versículos do capítulo 1, os marinheiros oraram, né? Pessoas incrédulas se converteram e oraram, mas Jonas não. Os marinheiros falaram para Jonas: olha, vai, clama ao seu Deus. E ele não fez nada. Ele falou: não preciso orar, vocês precisam me jogar no mar, que aí é melhor, resolve tudo, eu morro, está tudo certo. Aí agora ele ora. Perceba aqui em que ponto da vida Jonas precisou chegar para se voltar para Deus. Né? E muitas vezes as pessoas precisam ser colocadas aí numa situação em que elas são literalmente forçadas a orar. Ali ele não tinha mais o que fazer, porque ele estava diante da morte. A Bíblia que eu uso aqui, ela tem alguns comentários, e ele fala, e tem um comentário a respeito do grande peixe. Né? E aí tem um relato bem específico de um homem, acho que no ano aí, mais ou menos 1940, 1930, alguma coisa assim,
Ele era um pescador de baleia e ele foi engolido por uma baleia. Isso não significa que em Jonas é uma baleia, tá? Tô falando da história verídica aqui, tá? E aí ele foi engolido pela baleia, essa baleia foi capturada, e aí, quando essa baleia foi capturada, eles abriram a baleia e o cara estava lá e ele sobreviveu. Depois, é claro que ele estava inconsciente, estava muito debilitado, né? E ele fala da angústia que ele viveu dentro do ventre, né, daquele animal, né? E é interessante, depois se você quiser, tá aqui, minha Bíblia tem uma história interessante, ou então eu passo o nome da pessoa, com certeza no Google você vai encontrar, né? E ele fala o que era, era um lugar apertado, um monte de coisa grudada no corpo, enfim, uma série de coisas aí que a gente não precisa detalhar aqui, mas essa angústia, literalmente essa situação de aperto, né, conduziu Jonas à oração, à dependência de Deus. Ele reconheceu quem ele era. Ele reconheceu que ele precisava de Deus. E então o que ele faz? Ele se dirige a Deus em oração. Já aconteceu isso com você? Ah, ah, e a pergunta é, né, em alguns momentos você se vê forçado a orar porque, por alguma razão, houve negligência da sua parte e você se esquece de manter essa rotina de oração. E aí, então, chega no momento em que você não vê outra alternativa. Provavelmente isso já aconteceu com você alguma vez. Se não duas, ou três, ou quatro. Ao longo desse ano, isso pode ter acontecido algumas vezes, né? Nos últimos 10 anos, quase certeza. Mas e é justamente aí que a gente se identifica com Jonas, porque negligenciamos até chegar num limite onde não podemos mais e então entregamos e confiamos no Senhor. Por que não começa antes? Por que a gente espera, usando uma terminologia aí dos nossos dias, por que a gente estica tanto a corda? E talvez isso faça a gente pensar com relação ao nosso coração. Porque eu quero, eu sou obstinado, eu não vou ceder, ou eu vou conseguir com as minhas próprias forças, né? Essa obstinação do coração. Eu realmente entendo isso aí. Em momentos difíceis, sabe? Por exemplo, quando eu estou doente, ou quando eu tive um caso, uma época de ainda fechado, uma visitação, assim. E foi um momento assim que eu também fazer, então foi algo que você faz é orar, fazer, porque ele melhora. Só que parece que no dia a dia, quando tudo bem, é fácil você não orar ou pensar que você ora por sua própria força. Isso é uma dificuldade. Sim. João, o João está falando dessas questões. Um dia ele ficou doente, aí ele se viu forçado a orar, tal. E às vezes, eu acho que isso faz parte de um processo de crescimento espiritual, de amadurecimento em Cristo. Porque muitas vezes a gente nem percebe isso. A gente se engana achando que está tudo bem. Eu me engano achando que eu cumpri uma obrigação ali de gastar 20, 15 minutos, e está tudo bem, né? Às vezes a gente se engana com isso, mas faz parte de um processo. Assim como o Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, a gente vai crescendo numa espiral, vamos dizer assim, porque a gente não para de crescer, mas a gente tem altos e baixos, né? E, Acaba sendo uma questão de mecanismo, sabe? uhum, Eu faço o que tem que fazer. Não amor a Deus, depende dele. aham, E você vê que tem uma diferença muito grande nesses momentos, quando tudo bem. Agora você orar por um momento assim,
doente, ou coisa do tipo, como é que eu consigo chegar, começar a olhar da forma atualizada? Por exemplo, independente de Deus, não está no momento bom. Uhum. É, é, é difícil a gente sistematizar toda essa dinâmica porque ela é muito complexa, mas eu diria para você assim, lembra daquilo que a gente sempre fala? A motivação do seu coração. Por que você faz o que você faz? Né? Às vezes você precisa se forçar a ler, a orar todos os dias, porque você está com dificuldade em desenvolver um hábito. Mas ainda assim você precisa se certificar de que você não está criando um hábito pelo hábito, e sim porque você entende que você precisa de fato voltar o seu coração para Deus e depender dele, né? Mesmo quando você não tem problemas. Porque a nossa tendência é essa. Enquanto eu tenho a impressão de que as coisas estão debaixo do meu controle, que eu consigo controlar aquilo, eu, eu não me estresso muito, eu não me preocupo muito, eu tenho mais. ah, 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 eu me engano achando que está tudo bem, né? Deus não precisa ser incomodado, né? E porque está tudo bem. Mas quando surge alguma coisa em que foge do meu controle, aí sim. Por quê? Porque eu reconheço de fato que eu não tenho capacidade para lidar com aquilo. Agora, se a gente for pensar bem, estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus hoje de manhã, porque se Ele não permitisse, nem sairíamos da cama. Né? Então, é esse nível de dependência que a gente precisa prestar atenção. E muitas vezes, quando está tudo bem, a gente se esquece. E claro que você tem que desfrutar da sua vida, de tudo aquilo que Deus permite você desfrutar, mas sempre com esse reconhecimento de que se não fosse o Senhor, o que eu faria? Né? Então, desenvolver essa percepção no coração é importante, porque isso vai atuar diretamente na sua motivação. Agora, é muito complexo. Não dá para dar uma resposta simples e objetiva e que a fórmula do bem viver em Cristo. Não existe isso, né? É uma questão de devoção da sua parte. E à medida em que você se depara com algumas situações, você precisa, né, identificar alguns pecados no seu coração. Porque tem coisa que a gente não sabe, né? Então, eu achava que conseguiria lidar sozinho com isso. Agora eu já sei que eu não consigo. Opa, então na próxima você já sabe. Então você não precisa esperar passar por isso tudo de novo. Porque é um processo também, né? Nós estamos aqui para isso também, para amadurecer em Cristo Jesus. E cada situação deve nos ensinar. Daí o grande valor de, a cada momento, a cada situação, você fazer uma avaliação e aprender com isso. Né? Aprender onde eu, eu tive alguma responsabilidade. Mas não fique neurótico, porque nem tudo é responsabilidade sua. Você tem a sua parte, e é disso que eu estou falando. Né? Às vezes você não fez nada. Jó, o que Jó tinha feito? Jó não tinha feito nada, mas Deus permitiu que Satanás tocasse e tirasse tudo, inclusive filhos dele. Mas Jó não tinha questão. É claro que ele pecava, mas ele não tinha feito nada assim. Né? Mas ele percebeu que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora ele via o Senhor claramente em tudo. Né? Então, esse é o nosso desafio de vida. Como aconteceu com José. O menino foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi acusado de uma coisa que ele não cometeu, ficou preso, as pessoas esqueceram dele. Aí aconteceram uma série de coisas. Ele tinha muita responsabilidade, muitos privilégios. E aí ele vai perdoar os irmãos e ele fala: agora eu entendi. Não foram vocês que me mandaram para o Egito, mas foi Deus que usou todo esse processo para que agora eu pudesse ajudar vocês. Essa é a perspectiva de vida que a gente precisa ter. Que de tudo que acontece na nossa vida, existe um propósito. Existe propósito primário é ser mais parecido com Jesus. Né? Lidar da maneira que Jesus lidava para ser mais parecido com ele. Mas perceber também que às vezes algumas coisas acontecem
para que eu e você sejamos usados lá na frente por Deus na vida de outras pessoas. Se você olhar 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de misericórdia, Deus de consolação e tudo mais, onde ele fala que nos consola nas nossas tribulações, para que, quando outros estiverem em tribulação, nós possamos consolar. Então, é a ideia de aprender e ver Deus nas coisas do dia a dia, né, para que possamos, então, crescer nessa dinâmica, e isso é um processo. Né? Isso é um processo. É isso aí. É. Exatamente. É. Uhum. Isso aí. Isso não significa que você não vai enfrentar problemas na vida, mas a questão é, você está bem direcionado, né? O seu coração está no lugar certo, né? E nós criamos ídolos no nosso coração. Jonas fala disso, a gente vai falar a respeito disso também, né? Então, se você olhar na apostila aqui, o que é orar a Deus? Primariamente, é dizer tudo a Ele o que está no seu coração. E tudo é tudo. A lógica é simples, né? Ele já te conhece. Ele sonda o seu coração. Ele sabe os propósitos do seu coração. Ele sabe o que passa na sua cabeça. Você verbalizar isso numa oração é verbalizar algo que ele já sabe? Sim, mas você precisa colocar isso diante de Deus. Porque isso até mesmo indica a sua disposição para tratar daquela questão. Então, você identificou um pecado na sua vida, e você colocar isso diante de Deus em oração já indica até que você quer tratar dessa questão. Porque enquanto você não coloca diante de Deus, de alguma maneira você está ou gostando daquele pecado ou está guardando ele num canto e você não quer que ele mexa. E é aí que a gente fala, não queira cair nas mãos de Deus para ele tratar um pecado que você identificou e não quer tratar. Não queira, porque nós estamos estudando também sobre isso. Olha o exemplo de Jonas, que ele foi dada uma ordem para ele clara e ele fez outra coisa. E quando eu e você identificamos determinado pecado no coração, precisamos colocar isso diante de Deus, antes mesmo de compartilhar com outros. Até mesmo porque Deus pode te mostrar a pessoa certa para te ajudar com isso, à medida em que você vai orando e pedindo a Deus. Então não espere isso, né? Coloque diante de Deus aquilo que está no seu coração. Conheço uma pessoa que várias vezes me falou assim, eu não tô conseguindo orar. Aí eu peço a Deus para me dar ânimo para orar. Então, você já está orando, né? Mas às vezes a gente precisa fazer isso. Porque é reconhecer, Senhor, eu não estou a fim de me relacionar com o Senhor, mas eu preciso disso. Mas o meu coração, alguma coisa dentro de mim aqui está querendo rejeitar esse negócio e eu preciso do Senhor. Lembra de Romanos 7, quando Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. É essa crise que nós temos. Paulo tinha, eu tenho, você tem. Desse relacionamento com Deus. E então o que eu preciso fazer? Me voltar para Deus, reconhecer de fato quem eu sou, quem Deus é, e abrir, rasgar o meu coração diante dele, para que ele trate da minha vida e coloque pessoas na minha vida que vão me ajudar. Né? Querendo ou não, aqui em Jonas, os marinheiros foram instrumentos nas mãos de Deus para que Jonas retornasse
e cumprisse a sua missão. Até mesmo na questão, no episódio aqui que a gente está olhando, da oração e do arrependimento. E você vai viver diversas situações que vão te levar a orar. E a questão está aqui, é um coração voltado para a oração. Eu e você precisamos desenvolver isso na nossa vida. Um coração que esteja voltado, direcionado para Deus em oração. A ideia é que seja o tempo todo. E quando eu perceber que eu estou negligenciando isso, me voltar para Ele o mais rápido possível. Né? Porque senão a gente vai sofrer. Não existe nada que Deus não possa saber a meu respeito e não existe nenhum pecado que seja não tratável por Deus. Né? Porque como está aí na apostila, 1 João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não existe um pecado que você não será perdoado. E olha que nós temos pecados. Mas não existe nada tão grotesco que o amor de Jesus não seja capaz de perdoar. E eu preciso me lembrar disso. Preciso me lembrar. Porque senão isso vai remoer por anos e anos na minha vida. Na realidade, ele fala de tudo. Exatamente. Então, você às vezes está conversando com ele. Aham. Uhum. Perdoe, você vai se lapidando. Uhum. A ideia é justamente essa. Né? Tem alguma coisa que você precisa tratar com Deus? Derrame o seu coração diante dele, chore diante dele, esperneie, eu não sei. Mas ele é fiel e justo para perdoar. Não há nada que ele não possa perdoar. Isso deve trazer alegria, conforto para mim e para você. Porque por pior que eu seja, Deus promete aqui, ele é fiel e justo para me perdoar. E também me purificar da injustiça. Por meio de quem? Do sangue, do sacrifício de Jesus. Então ele não simplesmente zera a nossa conta, ele nos dá um saldo positivo. Então isso é muito bonito, né? Isso é muito belo no cristianismo e no sacrifício de Jesus por nós. Tá? Seguindo aqui, o versículo 3 até o 7, você tem: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Eu me lembrei do Senhor. Subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma. A ideia é, eu perdi o vigor. Eu perdi as minhas forças. Eu perdi a vontade de viver. O que aconteceu? Eu me lembrei do Senhor. Eu voltei a minha mente para. E às vezes a gente passa por momentos assim, em que você perde as forças, perde a alegria, perde. Alguns já chegam ao ponto de perder o desejo de viver, mas você perde o ânimo, o entusiasmo, a alegria e uma série de coisas. E aí o que você precisa fazer? Você precisa se lembrar do Senhor. Você precisa se lembrar de que não há nada que Ele não possa fazer, né, por você e em você. E Ele pode sim resgatar você de qualquer situação. O que nós precisamos fazer? Reconhecer os nossos erros, reconhecer pecado diante de Deus, e nos dispormos a viver uma vida
com ele, que é o que Jonas vai fazer aqui. Nós estamos na metade da oração dele, caminhando para o final. E no final é o que ele vai falar. Eu vou cumprir os meus votos, né? Eu vou viver do jeito que eu tenho que viver, né, a partir de agora. Mas ele chegou num momento, né, em que, como eu coloquei, ele reconhece que tudo aquilo que estava acontecendo era planejado, estabelecido e conduzido pelo próprio Deus. O Senhor que criou a terra e os mares, como ele disse no capítulo 1 para os marinhos. Parece que ele falava e não tinha consciência do que era. Percebe? A questão da teologia, né? O conhecimento em desequilíbrio com a prática, ele fala de algo que ele não tem plena consciência e talvez nem toda convicção. Que agora ele percebe que ele está servindo ao Senhor dos céus, da terra e do mar, o Senhor que criou e controla todas as coisas. Então, a postura de Jonas aqui já demonstra para nós um arrependimento. E tudo o que tinha acontecido é fruto da desobediência de Jonas para com Deus, ok? Então Jonas ele vai enxergar aí a sua pequenez e a glória de Deus. E ele percebe que sem Deus, então, ele não tem esperança, né? E essa é a ideia de nós da humildade, né? Eu sou humilde porque eu reconheço a minha incapacidade, eu reconheço a minha pequenez e, ao mesmo tempo, eu reconheço a grandiosidade e a majestade do meu Deus. E qual é a minha postura diante dessa percepção, se não me dobrar diante dele? Né? Isso é ser humilde. Eu reconheço os meus limites, né? Eu sei quem eu sou. Eu sei daquelas capacidades que eu tenho, as habilidades que eu tenho, eu sei dos meus defeitos. Eu reconheço que Deus me criou e Ele que me capacita em tudo e que por mim mesmo eu não faço nada. Sem Deus, eu não tenho esperança. Eu não tenho expectativa de vida. E muitas vezes é isso que está faltando para as pessoas que se relacionam conosco e não reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador. Elas não têm esperança, mas elas estão atrás de esperança. Elas procuram esperança no trabalho, elas colocam a esperança delas nos filhos, elas colocam a esperança delas na conservação ambiental, enfim, elas colocam esperança no dinheiro, na riqueza, em qualquer coisa. Mas não colocam a esperança em Jesus. E quem tem essa resposta? Eu e você. Eu e você. Eu e você podemos influenciar pessoas, dando a elas uma esperança, uma razão de viver. Muito mais consistente do que uma causa isolada aí, seja um projeto pessoal, de profissional, um projeto familiar. Não, é muito mais do que isso, né? E é uma vida, um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Tá? Não adianta fugir. Ele está com você. E as pessoas precisam perceber isso. E nós precisamos ser sensíveis a essa questão para apresentar Jesus para outras pessoas. Porque é por isso que nós vivemos e é para isso que nós vivemos. E as lutas estão aí. Ontem a gente estava com os jovens, né? E a gente está estudando, seguindo o esboço que é pregado no domingo, assim como os outros GPs, né? E uma questão da mensagem do domingo passado, de ser louco em Cristo Jesus, é justamente essa, a nossa postura, que é contrária à opinião e às expectativas dos incrédulos, né, que muitas vezes vai fazer com que sejamos chamados de loucos, né? E muitas vezes
aquele discurso, né? Ame-se mais. A gente falou sobre isso ontem, bem rapidamente, né? E aí vem o cristão e fala, mas Jesus disse que você já se ama muito mais do que precisa. Então, o seu problema não é falta de amor próprio, mas é excesso de amor próprio. E aí você vai ser taxado do quê? Louco. Mas é o que Jesus diz. Você precisa amar a Deus e amar o próximo da mesma maneira que você já se ama. Ou seja, o amor que você tem por você mesmo é excessivo, ele transborda. E ele deve ser transbordado, mas direcionado para outras pessoas também. Tá? E o problema de Jonas é um desses. Excesso de amor próprio. Então nós não sofremos por falta de amor próprio, mas sim por excesso. E precisamos cuidar disso. E ajudar pessoas que sofrem por causa disso. Elas acham que não são amadas, elas acham que não se amam, mas você tem a resposta para dizer que sim, ela é amada e é amada com o amor perfeito do sacrifício do Salvador. E sim, ela se ama bastante, a ponto de querer tomar decisões sem considerar os que estão ao seu redor. Então ela se ama bastante e toma decisões sem se importar com o que vai acontecer com os outros. Isso é excesso de amor próprio, é egoísmo. Então precisamos explicar isso para as pessoas também, de um modo em que elas compreendam e cheguem ao ponto de reconhecer que elas, sem Deus, não têm perspectiva de vida, não têm esperança, não têm nenhuma expectativa. Ok? Eu coloquei na apostila uma ilustração que eu peguei de um livro, né? E ele está na referência bibliográfica. E o que estava acontecendo com Jonas, quando você tenta fugir de Deus, é a mesma coisa que brincar de pega-pega, esconde-esconde com uma criança. Né? Ela corre de você e você vai correndo atrás dela. E ela dá a volta para fugir de você, mas quando ela te encontra, ela corre diretamente para os seus braços. Né? E é literalmente o que Jonas está fazendo. Ele está fugindo de Deus, mas quando ele se depara numa situação em que ele não tem controle, ele corre para os braços daquele que ele estava fugindo. E quando você brinca com crianças, é isso mesmo. E o autor desse livro coloca que a criança ela é confortada pela mesma pessoa que colocava medo nela. E foi isso que aconteceu com Jonas. É isso que muitas vezes acontece comigo e com você, quando eu tento fugir, quando eu tento ignorar alguma situação na minha vida em que eu não quero submetê-la a Deus. Porque eu tenho medo, eu tenho receio, eu não quero que Deus mexa nisso, mas quando a coisa aperta, para quem que eu me volto? Para aquele do qual eu fugi. Então, são situações importantes para a gente avaliar a nossa conduta, a nossa postura em relação às situações da vida e, principalmente, o nosso relacionamento com Deus. Versículos 8 e 9. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Ele fala, quem se entrega à idolatria vã ou a um ídolo inútil, porque qualquer ídolo ele é inútil, tá? O ídolo é uma coisa que nós criamos no nosso coração. A ideia de idolatria é a seguinte: eu tiro Deus de um lugar e preencho com outra coisa. E se você pode imaginar o seu coração como uma prateleira cheia de coisinhas. E Deus deve ocupar toda essa prateleira. Mas às vezes eu tiro Deus daquela prateleira, por exemplo, do sucesso e da fama, do reconhecimento das pessoas, né? E aquilo começa a ocupar o lugar que Deus deveria ocupar. E aí o que acontece? Isso se torna um ídolo. Pessoas se tornam um ídolo na minha vida. No trabalho, ao invés de colocar Deus como a motivação para o meu trabalho,
eu coloco ah, ah, sucesso profissional, a prosperidade profissional, que em si não tem nada de errado, mas quando você coloca uma força exagerada em que você passa a ignorar a Deus e perseguir aquilo como se sua vida dependesse daquilo, isso se torna um ídolo. Então, o trabalho em si não é ruim. O problema é o que a gente faz com a carreira, em que eu abro mão de muito do que Deus quer para a minha vida, para me colocar ali e tentar chegar num ponto que é simplesmente para satisfazer o meu ego e não necessariamente para agradar a Deus. Aí o que que nós fazemos? Muitas vezes, não tô generalizando aqui, mas muitas vezes eu preciso garantir um futuro para minha família. Eu preciso suprir tal necessidade assim, assim, assim. Eu vou encontrando desculpas argumentos que vão contribuir para que eu justifique essa minha decisão, que nada mais é do que um abandono de Deus e substituição, colocando aquilo que é o meu desejo pessoal no lugar, e sempre com uma boa justificativa. Eu preciso garantir o futuro de alguém. Eu preciso suprir tal. Eu preciso manter um padrão X. Isso é o reflexo de uma idolatria. Mas, de novo, eu não estou falando que todo mundo é assim. Se você é fiel a Deus no seu trabalho e Deus conduziu você a uma posição tal, você não deve ter peso na consciência por isso, porque Deus faz o que Ele quiser. O problema é você achar que, primeiro, você chegou a tal lugar porque você fez e daquela sua posição depende a sua vida. E não é. E a pandemia mostrou isso para muita gente. Então, você cria ídolos, né? Pais, muitas vezes, idolatram os filhos. Quando eles deixam... Você tem um filho, a sua vida muda, porque é uma outra pessoa que vive com você, a dinâmica muda, isso é claro. Mas eles perdem o foco da pessoa de Deus e colocam o foco na criança a ponto dos filhos se tornarem um ídolo. E isso é um problema. Eu tenho que amar, eu tenho que cuidar, eu tenho que prover sustento para minha família e tudo isso está dentro do plano de Deus. Agora, quando eu começo a mudar o foco e tratar o filho como aquele da qual minha vida, minha alegria depende, opa, preciso pensar, eu preciso refletir a respeito disso. E tantas outras coisas, tá? E não é só filho pequeno que faz, é filho grande, é o coração do homem, tá? Do pai, da mãe. Esse é o coração, né? Que tem a tendência de transformar em ídolo algo que Deus deu para a gente desfrutar, mas sempre reconhecendo que Deus é suficiente para todo mundo, inclusive para os meus filhos, né? E não colocar, concentrar uma energia demasiada em pessoas, tá? Eu me lembro uma vez, a gente morava em outra cidade e minhas filhas ganharam uma piscininha, assim, de 1,40 por 1,40, sabe? Aquela que você monta de... E aí eu tava brincando com elas, assim, né? E aí eu fiquei pensando, gostei desse negócio aqui. Quem sabe um dia eu possa comprar uma maior para elas. E eu nem tinha comprado, tá? Eu ganhei aquilo. E quem sabe eu possa comprar uma maior para elas poderem brincar, porque se um dia esse negócio rasgar, elas vão ficar tristes. E aí eu pensei e falei, Oscar, você não fez nada para ganhar essa piscininha, né? E elas se divertiram muito. Você não fez nada por isso. E você já está pensando numa outra que, se essa rasgar, né? E em alguns momentos eu pensava algumas coisas como se eu fosse o responsável por prover algo para minha filha que não Deus, para minhas filhas, né?
Como se eu fosse responsável pela alegria delas, mas não que Deus deve ser o foco da vida delas e ser a alegria delas, né? Com ou sem piscininha. Porque não, a felicidade não poderia depender disso. Então, em alguns momentos, nós somos tentados a substituir, né? E aí se torna um ídolo. O que Timóteo fala? Ah, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas é o amor, o apego. Onde muitas vezes eu negligencio princípios bíblicos para conseguir mais dinheiro. Então, nós precisamos cuidar dessas questões e avaliar o nosso coração. Porque qualquer coisa que ocupa o lugar que Cristo deveria ocupar no meu coração se torna um ídolo. Qualquer coisa. É comida, é dinheiro, é trabalho, enfim. Né? A gente já está falando sobre isso aqui. Então, pense a respeito disso. Né? E talvez o ídolo de Jonas fosse ele mesmo. Eu não quero ceder. O que eu quero é mais importante do que o que Deus quer. Adorador de si mesmo. E isso é o que muitas vezes a gente sofre, porque adoradores de si mesmo está cheio por aí. Tá? Versículo 10, para a gente caminhar para o final aqui. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Olha que interessante. Deus manda uma tempestade, Jonas cai no mar, a tempestade para. Deus prepara um peixe, envia o peixe vai, engole Jonas, e aí Deus vai e simplesmente fala, e o peixe vai e devolve Jonas. Pronto. Né? Qual era a questão aqui de Jonas? Arrependimento. Deus tratou no coração de Jonas, ele se arrependeu e o processo terminou. Então agora Jonas já sabe o que ele vai fazer. Né? Perceba aqui o que a gente colocou, que 7 milagres já aconteceram, né? Na apostila está isso. Deus causou a tempestade, a sorte caiu sobre Jonas, quando eles estavam no meio da tempestade com os marinheiros. Deus acalmou o mar quando Jonas foi lançado nele. Deus enviou o peixe transportou Jonas em segurança. E Deus ordenou ao peixe para deixar Jonas. Né? E o melhor de tudo, o coração de Jonas foi transformado. Ao Senhor pertence a salvação. Foi isso que ele falou. O que votei, pagarei. Eu vou assumir a minha responsabilidade. O meu compromisso com Deus é esse. Ele mandou, eu vou fazer. Isso é fruto de arrependimento. Um coração arrependido se submete sem dificuldades à palavra de Deus e a Deus. E não há relutância, porque ele já entendeu qual era o problema. E ele eliminou. Ele não, Deus. Né? Porque é Deus quem opera isso em nós. E uma vez isso eliminado da nossa vida, está resolvido. Né? A gente vai caminhar. Então, para que nós possamos pensar aqui, né? Podemos e devemos ser mais gratos pela fidelidade de Deus em nossa vida. Ele nunca muda. Ele é o mesmo. Ele é estável. Ele é fiel. E então ele não muda. E isso deve me trazer segurança. Eu dependo de um Deus que não oscila. Ele é estável. Lembra do que a gente falou? Um pouquinho de bipolaridade? Deus não é assim. Nós somos. Mas Deus, ele é estável. E isso deve me trazer segurança. Não é bom andar, viajar num carro, sei lá, numa estrada sem buraco. É estável. A coisa flui. Não é bom se relacionar com pessoas estáveis. Você se relaciona com um Deus estável. Ele disse uma coisa, ele vai cumprir. O caráter dele é esse. Os princípios estão postos para você e você só tem a seguir e buscar esses princípios. Ele permanece fiel quando somos infiéis, de acordo com 2 Timóteo. A fidelidade de Deus ela é diferente daquilo que muitas vezes nós nos comprometemos com fidelidade. Né?
Ela não depende de mim. Ele é fiel, ponto e acabou. Ele é fiel à palavra dele. A palavra dele vai ser cumprida. Muitas vezes, eu sou fiel a você até que você pise na bola comigo, aí eu deixo de ser fiel. Então, o relacionamento é diferente. Então, precisamos imitar Deus nisso também, mas descansar que, apesar da minha infidelidade, que muitas vezes substitui Deus por outras coisas e pessoas, ele permanece fiel. Isso não é razão para descansarmos no pecado, para pecarmos à vontade. Não. Mas isso deve servir de motivação para que a gente busque ser assim, porque esse é o nosso propósito, né? Ele nos amou quando éramos pecadores, quando éramos inimigos dele, né? É isso que Romanos diz. Então, se você sabe o que é certo, se você sabe o que precisa ser feito, não deixe para depois. Não procrastine, não justifique, mas busque fazer o que é certo, na hora certa, do jeito certo, que é o jeito que Deus estabeleceu para mim e para você. Tá? E uma coisa importante aqui, que é o último pontinho ali que você tem dessa sessão aí para refletir, o fato de você ter se relacionado com Deus em secreto não significa que Deus te dispensará da sua obrigação. O que isso significa? O fato de você orar a Deus, reconhecendo o pecado, confessando o pecado, enfim, e muitas vezes por uma má escolha, uma má decisão que você tomou, não significa que isso não vai trazer complicações para a sua vida. Não é eu errei, bom, não aconteceu nada, eu vou confessar para Deus e ele vai zerar. Não. As suas decisões terão consequências. E você vai ter que arcar com elas. Agora, é muito mais fácil você arcar com essas consequências, uma vez que você já se arrependeu diante de Deus. Porque você trata com muito mais facilidade, com muito menos resistência, eu diria. Então, não se engane achando que você confessou pecado não vai ter consequência. Vai ter. Porque os nossos atos têm consequências. E consequências eternas, tá? Então, só para a gente terminar. O arrependimento, ele acontece no primeiro dia de nossa vida cristã e todos os dias após isso. É algo constante. Eu preciso me arrepender dos meus pecados diariamente. Se não a cada 3 horas, dependendo do caso. Mas o arrependimento acontece no momento em que você decide se entregar a sua vida a Jesus. E a partir disso, inicia um ciclo que é constante. Eu preciso me arrepender. Se eu peco e não me arrependo, alguma coisa está errada. Se eu peco e não me arrependo, a minha consciência com Deus está bagunçada. Ou a minha percepção do que é o Evangelho está bagunçada. Então, o arrependimento é algo constante, diário na nossa vida. Nessa última semana, quantas vezes você precisou pedir perdão para Deus por algo que você fez e sabe que não deveria ter feito? E quantas vezes você precisou pedir perdão para as pessoas porque você errou com elas? Agora, você precisou, fez ou não? Isso faz muita diferença. Então, nós precisamos sempre nos lembrar dessas questões e aqui Jonas se dedica novamente ao serviço de Deus, conforme o versículo 9. Ele é restaurado, aí o peixe vomita ele, e então agora Jonas volta à condição inicial, ele volta para o ponto inicial. O peixe devolve ele e ele precisa reiniciar a sua vida. A história de Jonas recomeça. Eu lembro de um professor que dizia: Deus não se cansa dos nossos recomeços. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é compaixão. Ele permanece fiel quando nós somos infiéis. Ele não se cansa do meu e do seu recomeço. Não desanime, né? Lembre-se disso. Sempre é hora para recomeçar. Sempre tem a oportunidade, porque o nosso Deus, ele é um Deus de graça, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus compassivo, ele é um Deus perdoador.
Então, lembre-se disso, ele não se cansa dos nossos recomeços. Essa frase ecoa na minha cabeça já há muitos anos, tá? E às vezes eu preciso recorrer a ela, porque ela me ajuda muito e me traz à memória alguns textos e algumas histórias, como a de Jonas. Ele teve a oportunidade aqui de recomeçar, já com o coração transformado, e fazer aquilo que Deus disse que ele precisava fazer. Ok, gente?